Olá, seja bem-vindo à terceira aula de Service Desk com Evernote com Arthur Schaefer. Nas últimas aulas, então, a gente falou um pouquinho sobre template, sobre como fazer a configuração principal, a organização digamos, básica do Evernote para se utilizar dentro de um Service Desk e de um lobo solitário. A gente está trabalhando só com uma pessoa, um indivíduo atendendo todo mundo. Então hoje, nesse vídeo aqui, a gente vai trabalhar um pouquinho como que a gente faz para diferenciar um chamado de um chamado que está em atendimento, um chamado que está concluído, um chamado que está pendente. Como que eu faço isso? Arthur, como que eu sei? Como é que eu crio uma pesquisa para isso? Como é que eu vou fazer para descobrir que esse chamado aqui eu tenho que atender amanhã, esse chamado aqui eu tenho que atender hoje? Então, para isso, comentei com vocês, a gente utilizaria as etiquetas que a gente falou na primeira aula. Então, o Evernote ele tem um poder de organização elevado quando a gente utiliza as etiquetas, porque a gente consegue inserir muita etiqueta em uma nota só. Então, eu acho muito interessante a gente essa questão da utilização das etiquetas, de utilizar as etiquetas para fazer a diferenciação de status. E aí depois a gente pode trabalhar com as pesquisas salvas. Depois eu vou mostrar para vocês qual que é a sintaxe. Também vou deixar um material para vocês, sintaxe avançada inclusive, de pesquisa no Evernote. E eu vou mostrar para vocês como que a gente cria pesquisas salvas depois. Mas primeiro vamos criar uma estrutura básica de etiquetas. Tá livre para criar como quiser as etiquetas, mas assim como eu estou propondo uma forma de utilizar o Evernote que organize um sistema de Service Desk grátis para uma pessoa, eu quero também propor uma organização de status. Os nomes vocês podem até alterar caso entenda que seja necessário, mas eu vou trabalhar de uma forma que eu já trabalhei uma época e achei bem interessante. Então vamos continuar aqui. Deixa eu só alterar o nome desse caderno aqui a ponto solicitações. Solicitações barra chamados, que é o nome desse caderno aqui. Tá. Vamos então, caderno templates, caderno base de conhecimento, perfeito. Depois a gente pode colocar, por exemplo, assim, ó, uma descrição. Este caderno é o local de armazenamento e trabalho de todos os chamados. Todas os solicitações barra chamados. Caderno template. Este caderno é o local de armazenamento de todos os templates de Service Desk. Básico, este caderno é o local de armazenamento de todos os artigos da base de conhecimento, públicos ou privados. Vamos deixar só públicos. Os privados a gente pode guardar para nós mesmos. Perfeito? E agora a gente vai trabalhar então com o que? Etiquetas. Então, Ctrl Shift B, que é o atalho para criar os marcadores, lista de marcadores aqui. As etiquetas serão utilizadas para diferenciação dos status de chamados. Perfeito? Ok, beleza? Os status são os seguintes. Então vamos lá. Eu gosto de trabalhar com um caractere coringa, vamos dizer assim, que me faz achar facilmente
todas as etiquetas relacionadas a uma categoria de etiquetas, por exemplo. Nesse caso aqui a gente vai utilizar uma categoria de etiquetas de status. Então, para mim fica interessante utilizar, por exemplo, o arroba. Vocês já vão entender por quê. Porque toda vez que eu clicar no arroba, vai me aparecer uma lista de etiquetas que tenham o seu início com arroba. Então fica muito fácil de eu alterar as etiquetas, colocar e tirar etiquetas, sendo que todas vão aparecer de uma vez só. Então, no meu ver, eu preciso de algumas etiquetas. Aguardando o cliente. Aguardando o terceiro. Atendimento agendado. Aí a gente pode trabalhar com os lembretes. Em aberto. Em andamento. Ou então concluído. Acho que com esses 6 status aqui a gente já consegue começar. Então, aqui em negrito. Vamos criar essas etiquetas. A gente pode criar essas etiquetas de duas formas dentro do Evernote. A gente pode simplesmente vir aqui em cima da nota e adicionar, aguardando cliente. Ela automaticamente é criada aqui na lista de etiquetas. Ou eu posso vir até aqui, já vou tirar daqui para ele não aparecer nas pesquisas, né? Ou eu posso vir aqui em etiquetas, aqui vejam que já tem uma, e eu crio uma nova etiqueta. Aguardando terceiro, criar etiqueta, atendimento agendado, em aberto, em andamento, concluído. Arthur, mas o que é cada um? Esta etiqueta serve para informar que o chamado está pendente de informação proveniente do cliente. Entende para que serve essa nota? Justamente para daqui uns dias como é que eu faço tal, como é que eu tinha organizado tal coisa? Tá aqui. Ou pensando numa escalabilidade do negócio, se amanhã vocês aumentar, que aí a gente vai fazer também uma partezinha do Service Desk em equipe, mas amanhã tu tem mais duas pessoas ou mais uma pessoa e essa pessoa precisa começar aí. Acho que é interessante tu ter uma nota descritiva, né? Para que esse novo profissional saiba como que funciona. Então aqui pode ir alimentando conforme for necessário. Mas vamos trabalhar primeiro com as etiquetas. Ó. Vejam que as etiquetas então aqui estão criadas. E aí, como a gente já tinha aquele chamado do João, o que eu vou mostrar aqui para vocês ligeirinho. Esse chamado aqui, ele, em contato com o cliente, o mesmo não atendeu. Qual foi a informação que a gente botou? Ligar novamente. Então, isso aqui está o quê? Está aguardando o cliente? Está com o atendimento agendado? Está em andamento? Tá em andamento. O que mais? Ele está aguardando o cliente? Sim, está aguardando o cliente. Perfeito. Esse chamado aqui está aguardando o cliente e está em andamento. Está pronto. Vem um novo chamado. Vamos criar um novo chamado aqui. Copiar para caderno. Copiar. Perfeito. Aqui novo chamado. Cliente. XYZ. Paulo. Criar usuário. Ponto. Palavras-chave. AD. Usuário. E-mail. Lembrando que essas palavras-chave a gente pode alimentar depois, né? Então, Alt Shift D para colocar a data. Contatado por Paulo, que é uma requisição. Criação de usuário. Requerente Paulo. E-mail paulo@xyz.com.br. Lembrando que essa alimentação do chamado ela é importante no momento que tu tá falando com o cliente no telefone, no WhatsApp, no Telegram, depende de como é que é o teu fluxo de informações.
Eu também vou mostrar para vocês como é que a gente faz a captura depois por e-mail. A gente pode capturar e colocar um link nisso aqui. Então digamos que essa informação venha por e-mail, tu pode capturar isso para dentro do teu Evernote, criar um link para essa mesma nota dentro dentro do chamado. Então até eu vou propor uma alteração no nosso template. Nosso template hoje, as ações aqui, ele está com data, descrição da ação e fica meio, para mim ficou um pouco vazio, eu fiquei pensando depois, a gente poderia fazer uma alteração. Então vamos lá no template, vamos adicionar aqui uma nova coluna chamada, aqui, inserir coluna direita, referência. Por quê? Porque a partir do momento que a gente começar a linkar notas, fica interessante que essas notas sejam de fácil acesso. Então o que a gente vai fazer? A gente vai formar uma data, uma descrição da ação e a gente vai referenciar uma nota caso haja referência na nota. Então acho que é legal ter essa coluna aqui para que a gente consiga fazer essa referenciação que eu vou mostrar para vocês em seguidinha, dentro do fluxo de trabalho. Então, para a gente poder trabalhar com esse template aqui, a gente também fazer captura de e-mails, por exemplo, do Outlook ou até do Chrome, né? Junto com o Gmail ou o webmail que a gente utiliza. Voltando lá ao chamado, que estava sendo trabalhado aqui, chamado YZ, beleza? Tirar o ponto, beleza? E aí, descrição da solicitação, criar usuário... Pedro Arantes, sei lá, Pedro Arantes, RH, sei lá, digamos que essas fossem as informações que vocês precisassem. Ok, beleza, perfeito. Isso aqui é um chamado que está em aberto. Por quê? No meu ver, o em aberto é mais ou menos um status chamado de novo. Fica aquela coisa assim, eu tenho que atender esse chamado aqui, mas eu não preciso atender ele agora. Então eu vou atender ele em seguidinha, mas eu vou deixar ele aqui em aberto. Arthur, e aí como é que eu faço para achar esses chamados depois? É simples, eu posso vir aqui, quais são os chamados que eu tenho aberto? Clico aqui, aparece aqui os meus chamados em aberto. Qual é o chamado que eu tenho aguardando cliente? Esse aqui. Pô, legal, aguardando cliente, perfeito. Qual foram as ações? Tá, em contato com o cliente, beleza. Vou tentar um novo contato então. Alt Shift D, coloco a data. O cliente passou informação tal. Como a gente a gente mexeu no template depois de já ter criado esses chamados aqui, é interessante a gente criar a nova coluna aqui nesses novos, né? Então, nesses chamados antigos, vamos dizer assim. Vamos centralizar, ok. Perfeito. O cliente passou a informação por e-mail. Ok? Eu vou mandar um e-mail para mim e vou mostrar a captura em seguidinha. Mas eu acho que fica legal essa configuração de etiquetas, porque aí o que vai acontecer? Continua aqui, Alt Shift D, ok. Reinstalado Outlook e verificada conexão com internet. Ponto. Resolveu? Beleza. A internet do cliente estava desconectada. Ponto. E o Outlook estava apresentando erros de instalação. Sei lá, estou criando aqui uma solução. Essa foi a solução para esse chamado. Então aqui eu não estou mais aguardando o cliente e o chamado não está mais em andamento. Ele está o que? Concluído. Então tá perfeito, concluído, segue o baile. Percebam que eu não tirei ele daqui. Eu não tirei ele de dentro do solicitações chamadas. Por quê? Porque a gente vai utilizar depois as pesquisas salvas. Então com as pesquisas salvas, depois a gente coloca as pesquisas salvas nos atalhos, fica tudo muito mais fácil, mais simples de encontrar o que a gente precisa através de filtros. Então acho que isso vai ser bem interessante num momento oportuno, quando a gente tiver mais chamados aqui criados. Espero que vocês tenham entendido essa parte de etiquetas, que era o caso para essa aula aqui.
falar de etiquetas, as etiquetas para status. Então, se vocês entenderam isso aqui, se não entendeu, por favor, deixem a sua dúvida aí para mim. Entre em contato comigo que vamos, para a gente conseguir seguir uma linha de raciocínio uniforme, vamos dizer assim. Espero vocês na próxima aula.